Pois é, galera, eu falei no vídeo anterior que achava que a resolução nesse episódio provavelmente ia ser algo simplório, que justamente por esse motivo ia fazer com que eu visse com menos bons olhos o desfecho da temporada. Mas também falei que se eu tivesse errado eu vinha aqui dar o braço a torcer e, bom, a gente precisa conversar. Salve telanautas, olha eu, Heitor Teixeira, aqui pra gente finalizar a análise dessa primeira temporada de Star Trek Starfleet Academy, com seu 10º episódio, final de temporada, Rubicão. E não Rubincão, que nem eles colocaram lá na página do streaming. E que trabalho difícil que vai ser fazer essa análise dessa vez, porque a coisa tá bem menos preto no branco, gostei, não gostei, do que é normalmente. Não que eu costume fazer o não gostei, gostei de forma simplificada, mas até as nuances dessa escala de cinza dessa vez estão bem mais complicadas, vou ser justo. Foi um episódio perfeito? Não, longe disso. Agora, acho justo dizer que desde a terceira temporada de Picard, que também não dá pra competir com ela, porque lá é pura nostalgia, é outra situação, vem de todo um emaranhado de coisas que já são pra falar ao fã raiz e tal, aqui das séries live action que a gente teve com finais de temporada, talvez com a exceção do final da primeira temporada de Strange New Worlds, mas acho que tudo entra nesse pacote. Esse foi o melhor de temporada dentro da administração Kurtzman, não para as animações, que eu vi até o momento. Como essa aqui é uma parte 2 para uma história que nasceu no exagero, dificilmente ela iria conseguir resolver as coisas que foram plantadas antes. E não apenas no episódio anterior, não. Nas séries anteriores, aquelas que vieram fazendo parte justamente dessa administração que tá embaixo do guarda-chuva da Secret Hideout, que os caras têm uns vícios de roteiro que parece que eles têm uma grande dificuldade de deixar de lado, e a gente vê ecos dessas coisas aqui ainda. Agora, apesar dessas coisas que em outras séries, como por exemplo as 5 temporadas de Discovery, eu acho que os últimos episódios que fechavam as temporadas foram muito prejudicados por causa de toda uma ideia de contar algo que no final foi contado pro desfecho de uma forma absolutamente imperfeita. Eu acho que aqui eles conseguiram equilibrar, ainda tendo algumas coisas para as quais eu torço sim o nariz. Eles fizeram as coisas de um jeito que, se eu não elogiar isso ou aquilo, eu vou estar sendo mega injusto. Só não quero ver ninguém dizendo aí que eu tô passando pano, porque nesse canal isso nunca é um fato. Acreditem. Os caras chegaram inclusive a tentar colocar algumas alegorias contemporâneas de coisas que estão acontecendo no nosso mundo real agora, que se não foram perfeitas em ilustrar essas coisas traduzindo elas para uma versão sci-fi, elas pelo menos são assuntos que merecem uma reflexão sim. Mas talvez não tenham sido exatamente o que deviam ser para estar dentro de uma série de Star Trek. Ainda assim, é justamente essa coisa de falar sobre o equilíbrio, de ter tido boas ideias, mas nem sempre alcançado elas na sua plenitude, que eu vou basear o como eu vou descrever as coisas aqui. Tanto ao citar as coisas que para mim foram positivas, quanto as que não foram assim tão positivas. Até porque parte da minha reclamação seria que antigamente, lá desde a série clássica, às vezes os caras resolviam abraçar uma bandeira ideológica, sim, porque Star Trek sempre teve dessas, de abraçar o lado mais progressista da coisa, apesar de muita gente querer varrer isso pra debaixo do tapete ou dizer diferente. Agora, lá os caras tinham uma sensibilidade de normalmente fazer a coisa dentro de uma metáfora que, por mais que você conseguisse entender do que eles estavam falando, eles tinham uma certa sutileza de não querer forçar a sua compreensão ou jogar em cima de você algo como sendo dito que fosse absoluto, algo que fosse definitivo. Agora, aqui, por mais que eles tenham sim conseguido trazer uma leitura sobre um momento da atualidade, na hora de você fazer a análise sobre o que eles estão derramando na mesa, pra gente poder olhar, observar e julgar, é que às vezes eu acho que algumas coisas, justamente pela falta da clareza, é que as pessoas vão conseguir analisar como querem. E isso, se era bom antes, dessa vez nem tanto. Por quê? Porque as pessoas que estão vivendo no mundo que a gente está vivendo hoje, que cada uma quer analisar as coisas e puxar a sardinha para o seu lado,
vai arranjar um jeito de dizer que ou eles estão sendo simplesmente woke, ou que na verdade dá pra entender aquilo de outro jeito que talvez não tenha em nada sido a intenção dos roteiristas. Já que muito do que a gente está vendo ali vai acabar representando tempos de bolha de informações e pós-verdades, manipulação das notícias e populismo. Ok, tudo isso tá lá dentro, a gente consegue enxergar isso com certa clareza. Mas a ideia de ver o outro lado, dar margem para o contraditório, acabou se perdendo, que nem eu tô falando. E é justamente essa falta de sutileza que está fazendo com que muita gente aponte as produções modernas como sendo woke. Para dar um pouquinho mais de profundidade, vamos falar sobre o título aqui do episódio. Rubicão, ou Rubicon em inglês, refere-se a um pequeno rio no norte da Itália, que na época romana marcava a fronteira entre a província da Gália Cisalpina e a Itália. A expressão cruzar o Rubicão significa tomar uma decisão arriscada e irreversível, um ponto sem volta, aludindo ao momento em que Júlio César atravessou o rio com seu exército em 49 a.C., declarando guerra ao Senado. Isso então dá conta de entender esse lado bastante literal de cruzar a fronteira com o espaço da federação, mas também tem a ver com um lado mais psicológico das escolhas que se faz que, uma vez feitas, não tem retorno. Pensando de dentro do episódio alguns elementos que eu de fato curti, mesmo em meio a alguns exageros herdados de antes e alguns que já nasceram dentro desse episódio aqui. A trama não tenta dar um passo tão maior do que a perna quanto o objetivo que eles disseram pra gente que ia ser quando eles falaram qual era o problema no episódio anterior. Então dessa vez eles parecem que pelo menos quiseram focar nas coisas que realmente interessam. Outra coisa que eu achei muito legal foi que todo mundo, ou quase todo mundo, conseguiu de fato ter o seu momento de tela pra ajudar dentro da equipe. Coisa essa que faz com que a gente não tenha aquele negócio de um personagem só ocupando o holofote no centro do palco. Eu digo quase todo mundo porque eu acho que o Jaden, depois que teve lá um episódio ou outro, que ele recebeu um pouquinho mais de atenção, ele passou o resto da temporada sendo muito subutilizado. Outra coisa é, os caras conseguiram de certa forma equilibrar pontos pessoais de coisas bastante mundanas, que são ali das pessoas mesmo, coisas de relacionamento entre um e outro, seja um relacionamento amoroso, de amizade, de aluno-professor, coisas num nível que dá pra gente se relacionar e acreditar. Então esse lado eu acho que eles conseguiram tratar bem. Apesar de, devido justamente aos problemas que foram plantados, eles inevitavelmente terem que lidar com aquele negócio de coelhos sendo tirados de cartolas para poder fazer as soluções mágicas brotarem, que essas coisas estão lá, pelo menos quando elas aparecem, elas não chamam tanto a atenção para si, elas até incomodam. E eu vou falar um pouquinho sobre elas, mas dessa vez eles foram um pouquinho menos descarados e isso por si só já merece um parabéns. E por final, eu acho que esse aqui que eu vou fazer agora é o elogio máximo que se pode fazer para qualquer episódio. É que ele, apesar dos seus trancos e barrancos, porque como eu disse, é um episódio que me agradou, mas não é perfeito, ele no fim das contas tem aquele negócio que eu acho justo dizer que é a essência de Star Trek, que no fim das contas é de longe o mais importante, com certeza. O que acaba não sendo estragado nem pelas babaquices inevitáveis que estão lá. Vamos a elas. Na hora de citar algumas coisas mais técnicas que fazem parte não necessariamente da academia, mas mais do universo de Star Trek em si, tem coisas ali que eu sei que eles citam que não faz o menor sentido, que para um público desavisado, casual, não vai fazer diferença nenhuma. Mas quando você pega um trekker que gosta desses detalhes, presta atenção neles e se dá o trabalho de pensar a respeito do quanto eles fazem sentido, a coisa não se segura e não para em pé. Justamente pelo fato deles terem escolhido fazer um final de temporada com uma problemática tão grande, é que os caras iam inevitavelmente acabar esbarrando numa coisa que ia precisar de algumas simplificações de solução. Eu achei que ia ser pior, mas não foi tão ruim quanto eu imaginava. Agora, mesmo as coisas que eles usaram, que eu acho até que a seu modo fazem sentido,
Eles fizeram as coisas de um jeito que algumas das explicações, como você imaginaria que iam se seguir para poder ajudar na facilitação, eles vão por um outro caminho completamente diferente, inclusive arranjando umas desculpinhas do porquê que de repente uma certa nave, que ia ser a mais óbvia que ia aparecer para ajudar, talvez não pudesse aparecer. E aí, como eu tô falando, o episódio tem sim algumas ideias muito interessantes. Vamos combinar, galera. Tem umas coisas que os caras trazem que você, olhando de fora, se estivesse numa mesa de discussão, fosse um dos roteiristas, estivesse sendo consultado, diria: gosto da ideia. O problema é a execução, que às vezes não faz praticamente nenhum sentido, porque os caras resolveram investir muito mais na ideia ser bacana do que se ela fere a lógica, até a mecânica interna do que eles propuseram com a série, ou com a franquia ou não. Então essas coisas, pra mim, acabam manchando outras partes de dentro da narrativa, de coisas que poderiam ter sido muito maneiras da gente assistir. Mas como a entrega foi feita por alguém que talvez nem tenha essa capacidade toda de entender a besteira que tá fazendo, essas coisas acabam ficando manchadas pra mim. Quer um exemplo a respeito de coisas que de repente eles podiam arranjar um outro jeito de alcançar algo similar, mas que pra mim parecem uma pisada na bola? Eles estão encarando algumas características fisiológicas e biológicas da espécie Betazoide como se fossem algumas coisas que tivessem muito mais pra poderes do que características de alguém que tem mais sentidos, mais interação com o seu mundo à sua volta do que nós humanos, que não necessariamente contamos, por exemplo, com telepatia. Agora, a forma como eles fazem o exagero contado ali começa a participar de um lado onde eu tenho mais reclamações do que necessariamente me faz vibrar com aquilo, como se aquilo fosse uma coisa extremamente aceitável, divertida e bacana, que seria algo que eu faria se eu estivesse assistindo um filme da Marvel. E para finalizar a minha reclamação máxima dessa vez, vamos dizer assim: eu tinha comentado que o Nusbraka, apesar de, como vilão, e eu não necessariamente curto vilões, ter demonstrado ser um cara inteligente, à frente do seu tempo, capaz de prever os movimentos nesse jogo de xadrez que os seus inimigos, no caso a Federação, estaria fazendo lá na frente e teria um bom plano e aquele negócio todo. Eu também sou obrigado a dizer que, por outro lado, o plano dessa vez pareceu ir na contramão disso, sendo que a escolha que ele fez, com todo aquele circo que ele montou, deixava algumas brechas claras do porquê que aquele plano, se não era imperfeito logo na saída, que ele provavelmente pelo menos contaria com algumas dificuldades que, se fosse eu implementando o plano, eu ia preferir não. Então, sem me esquecer, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que participou de todos esses reviews que eu vim fazendo com o canal. Gostaria de pedir para vocês aproveitarem e deixarem um joinha, porque isso ajuda bastante o meu trabalho a ter a oportunidade de chegar em mais possíveis interessados. Já considerem se inscrever no canal e ativar as notificações, para não correr o risco de perder nada dos meus lançamentos. Não é porque essa série acabou que o canal vai deixar de fazer coisas para todos vocês, os nerds em geral e os trekkers. Quem quiser dar uma força além do limite, como dizia o Lyle, poder além do alcance, vocês ainda podem se tornar membros aqui do canal, que está disponível com a versão Telanauta Apoiador, que com um valor baixinho por mês, vocês fazem muita diferença para eu continuar fazendo meus vídeos por aqui. E como a gente está num ano absolutamente especial, principalmente para os trekkers, por causa das comemorações que a gente tem, não esquece de colocar na sua agenda aí. Olha só o convite que eu tenho para vocês. Em um ano tão especial, tome nota em sua agenda de eventos, já que a Base Estelar Campinas está preparando para nós a 49ª Convenção de Ficção Científica. Star Trek 60 anos, Biblioteca Zinc 80 anos. Será sábado, 28 de março de 2026, com início às 14 horas. O papo vai abordar a ciência em Star Trek, os favoritos dos trekkers dentro da franquia e ainda vai rolar uma exposição de memorabilia. Não é todo dia que se celebra um ícone da cultura pop como esses, então venha fazer parte disso, conhecer pessoas bacanas e aproveitar. A festa também é da biblioteca, que contará com expositores, sorteios e mais. Lembrando que a entrada é franca. A organização pede uma contribuição voluntária de 1 kg de ração para cães ou gatos, que será doada a uma instituição beneficente. O local desse evento especial é a Biblioteca Municipal Professor Ernesto Manuel Zinck, que fica na Avenida Benjamin Constant, 1633, no centro de Campinas, em São Paulo, bem atrás da prefeitura e com disponibilidade de estacionamento. Eu vou estar lá prestigiando minha série e minhas pessoas favoritas e conto com a sua presença lá para a festa ficar ainda mais legal.
vem! Lembrando também que no domingo ao meio-dia a gente tem um encontro marcado para verificar o resumo das principais notícias da semana envolvendo o mundo da ficção científica, fantasia e cultura pop com o Sci-Fi News. A partir desse ponto aqui, galera, eu vou falar a respeito de forma muito mais detalhada e destrinchada de todas as coisas do episódio, seja da trama A ou da trama B, aqui nessa parte com spoilers, então estejam todos avisados. Lá no primeiro episódio a gente fica sabendo que a Anisha Mir tem uma mágoa tremenda da Nala Ak, a nossa capitã e chanceler da academia e também, obviamente, da federação, da frota e todo mundo que está envolvido no mesmo assunto, com coisas que lá eles não chegam a super detalhar. A gente só entende o suficiente para entender de onde é que vem tanto desacordo, tanta raiva, tanto rancor e tal. Porém, ainda assim, agora pelo fato daquele negócio do amor de mãe e um bem maior, que no caso seria o filho dela, ela vai se ver obrigada a trabalhar junto com a Nala, ainda que ela não esteja gostando nadinha disso. Tema esse que a gente vê recorrentemente em toda a franquia. É citado lá que a tal barreira em volta do espaço da Federação é composto por centenas de minas. Só que, meu povo, ainda que a gente estivesse falando de 999 delas, o número ainda parece muito irreal. O almirante comenta que cruzar de um lado a outro seria algo como 80 mil anos-luz cúbicos de espaço destruído. Eu sei que quando a gente está falando em 80 mil anos-luz cúbicos, a coisa tem uma dimensão a mais para ocupar. Mas de qualquer forma, só lembrando, lá no episódio piloto de Voyager, é citado que a Voyager se perde a 75 mil anos-luz do outro lado da galáxia, atravessando todos os quadrantes. Então o número me parece realmente algo que os caras não pararam para pensar no tamanho que as coisas deveriam ter para ficar, no mínimo, algo digno de a gente não olhar com cara de pô, se decide aí, cara. E qual que é a desculpa pra Discovery não ir ajudar os caras nesse episódio, que de fato seria um lugar onde ela viria bastante a calhar? Os caras resolvem dizer que ela não pode atravessar porque essas minas que foram colocadas bloqueando o espaço da Federação também estão presas a certas frequências do subespaço que seriam detectadas caso a Discovery resolvesse passar. O problema é dito que ela usa uma rede completamente diferente dessa parte do subespaço que seria justamente a rede micelial. Então aqui a escolha deles fazerem com que ela não aparecesse, ou a desculpa do porquê eles não podem fazer ela aparecer, acaba se dando muito mais por motivos de produção, talvez contratos, cenários, fazer com que os personagens acabassem visitando aqui como se fossem convidados, fazendo apenas um cameo. Os caras resolveram dar essa explicação aí e eu vou te dizer que de repente era preferível dizer que ela estava longe, em outro lugar, fazendo alguma outra coisa que também fosse do Arco da Velha, super importante, que ao longo das últimas temporadas lá nunca foi o que faltou. E qual seria a tal solução? Já que a gente vê que eles têm o problema, tem que ter uma solução definitiva, aquele algo a se conseguir alcançar para resolver o que foi proposto. Porque você não vai querer me convencer que eles vão arranjar um jeito de ir de mina em mina desativando uma por uma. Os caras vão usar aquele velho truque do conseguir arranjar um jeito de chegar no centralizador, que uma vez que esse problema central é resolvido, todo o resto acaba caindo. E aí tudo é tão simples quanto encontrar a frequência que o Nusbraka está usando dentro do subespaço justamente para se comunicar com as minas. Não é que seja uma tarefa fácil, mas é uma proposta simples. Logo depois da conversa que a Athena está tendo, a nave, o pessoal todo, numa espécie de reunião do foi o que deu para arrumar, porque a transmissão do Almirante Vance está bem complicada, está sendo bloqueada pelas frequências da barreira, a nave começa a ser rapidamente atacada por uma pequena frota do Vanari Row. Agora, a ideia é justamente usar aquela fraqueza da segurança que fez com que alguns dos alunos conseguissem se esconder, justamente para poder fazer com que a galera do Vanari Row, ao chegar na nave, não detecte toda a quantidade de gente que está a bordo. Então olha aí, esse é o roteiro tentando dizer pra gente que mesmo alguns pontos fracos podem ser subvertidos para nossa vantagem. Eu entendi o que eles quiseram fazer. Eu entendi a poesia que os caras estavam almejando, mas
às custas de você mostrar que existe algo desse nível que prejudica a minha capacidade de olhar e de achar bacana a nave na sua plenitude, não sei se foi um valor que eu estava disposto a pagar por tão pouco que eles acabaram me oferecendo. Dava para eles terem arranjado um outro jeito de contar algo parecido, como a maior parte dos problemas que eu vou citar. Dava para contar basicamente as mesmas histórias, arranjando outras desculpas. E depois daquela ceninha de sorvete de climão lá no planeta no episódio anterior, olha aí os cadetes reunidos novamente. O Caleb não contava com a astúcia do destino. Como essa galera de roteiristas resolveu trabalhar dessa forma, eles fazem nos Braca ter mais uma das suas entradas triunfais, já sentado na cadeira. E aí ele vai chegar e falar um monte daquelas coisas que ele fala pra mexer com o psicológico da galera, e ele ainda fica surpreso quando ele vê a Anisha e a Nala juntas. Que elas não estão se amando nesse momento, não estão tipo fazendo juras de amizade eterna, mas só o fato delas estarem de alguma forma próximas, sem estarem se matando, já faz com que ele estranhe pra caramba, porque ele conhece a história pregressa das duas. Antes então dessa galera, que representaria uma parcela dos adultos da nave, ser retirada, levadas como reféns ou prisioneiros pelo próprio Nusbraka, a gente vê que a Nala arranja um jeito de passar uma mensagem cifrada, com uma mensagem que quem entende é o doutor, que faz com que ela esteja propondo para ele que ele inicie uma missão de treinamento, chamada Hermes 19. E aí, se você em algum momento da temporada andou se perguntando se ele ainda usava o emissor móvel ou aonde ele guardava, tá aí a resposta. Ele tá colocando o negócio dentro do uniforme ali no ladinho do peitoral, quando ele pega aquele negócio que ele está carregando há quase 900 anos e coloca naquela parte de interface do computador da nave, que tem ali aquela matéria programável, o negócio acaba sendo assimilado e ele acaba entrando no computador. Daí, naquele momento, a nave explode. E é aí que começa o episódio. Ou pelo menos é o que eles queriam que os inimigos acreditassem, já que na verdade tudo não passou de uma ilusão holográfica para fazer com que eles crescem que a nave foi destruída, mas ela estava protegida sobre holografia o tempo todo. Daqui pra frente a gente começa a dividir as coisas entre trama A e trama B, sendo que eu vou colocar na trama A galera que ficou escondida a bordo da Athena, e na trama B eu vou contar quem foi levado pelo Nus. Quando a gente retorna e a gente vai ver que o doutor de fato saiu do computador, volta a ter um corpo holográfico e tal, a gente percebe que tem algo errado com ele. Ele tá com o processo dele ali meio truncado, meio corrompido, meio não falando coisa com coisa, quase como se fosse uma afasia de fala, onde ele tá tentando dizer alguma coisa pra essa galera, mas que as palavras não estão fazendo sentido. Aí o que eles fazem? Eles meio que, já que o doutor, que é o médico da nave, tá com problemas, eles pegam a próxima melhor coisa que representaria alguém do lado médico para cuidar da galera, que é o Jaden. E aí lembra quando eu falei lá no começo do vídeo que de repente a galera conseguiu brilhar, ter seus momentos e tal? Nesse momento eu até acreditei, puxa vida, olha aí, vão colocar o Jaden para fazer alguma coisa que vai sair daquela mesmice que ele vem estando desde o começo, tirando um ou outro foquinho de atenção que jogaram lá, que também foi bem aquela migalhinha, só para dizer que falaram um pouco a respeito do personagem e tal, mas também meio que ficou por aí. Até porque quando ele mais pra frente acaba tendo uma ideia, aquela ideia provavelmente ia ser tida por outra pessoa qualquer na equipe, não ia só depender dele, ou pelo menos não deram foco o suficiente nesse momento para poder fazer com que tenha valido a pena a partir dele. Tadinho do cara. O Caleb, óbvio, tá agitado, apressado, ele quer fazer alguma coisa para poder lidar com a situação, já que levaram a mãe dele, passou a vida inteira correndo atrás da mulher, e agora que ele conseguiu encontrar com ela, ela foi levada de novo. Só que, dentro da situação que está sendo apresentada aí, quem acaba chegando para ele com uma leitura um pouco mais fidedigna do que realmente está acontecendo, para ele ter uma perspectiva, é a Reno. E eu vou falar para vocês, a Reno é muito maneira. Tanto a atriz quanto a personagem conseguem fazer diferença nos momentos-chave onde as coisas precisam daquela voz da razão, onde ela apresenta para ele dois cenários e pergunta qual que ele escolhe. Levar a nave do jeito que tá, capenga do jeito que tá, caindo aos pedaços do jeito que tá agora, para ir tentar enfrentar uma frota de naves do Veneri Raw, ou de repente tentar sair de macio, quietinho, de boa, arrumando os problemas sem deixar ninguém saber o que está acontecendo, e na primeira oportunidade, quando eles de fato conseguirem
conseguirem fazer o que eles precisam fazer, derrubar a tal barreira e esperar chegar a cavalaria. Qual ideia parece melhor? Como tem um bocado de coisinhas espalhadas para serem resolvidas, a Reno vai fazendo aquelas provocaçõezinhas que na verdade são provocaçõezinhas didáticas. Olha, fulano, tá acontecendo tal coisa, como você resolve isso? E aí a pessoa para pra pensar e começa a dizer. Se ele não fala, ou ela não fala exatamente o que precisa ser, em vez dela simplesmente dizer errado, nota 0, ela fala, olha, você conseguiu resolver uma parte da solução, mas sobrou tal negócio. O que fazer a respeito desse tal negócio? E aí de uma forma bastante didática, que era justamente o que eu queria que tivesse acontecido muito mais vezes ao longo da temporada, a gente vê essa galera usando essa situação que na prática tá exigindo que eles façam essas coisas. Não é um teste, mas é o teste. É aquele teste do qual se você falhar, você simplesmente morre. Como aparentemente a primeira parte do plano era o lance de você encontrar a tal frequência subespacial para você ter acesso às minas que foram deixadas envolvendo o espaço da Federação para conseguir desativá-las, eles têm, obviamente, que encontrar essa frequência. E quem é que fica encarregado de fazer isso? A Tarima. Tudo isso, então, acaba se mostrando como uma daquelas situações de vai ter que aprender na marra, ou uma daquelas antigas frases que dizem que mar calmo não faz bom marinheiro. Aqui a galera vai ter que aprender de um jeito ou de outro e vai ter que sair daí melhor do que entrou, porque senão nem sai. E no meio disso, quem é que é nomeada para cuidar da ponte e dar as ordens enquanto os adultos, no caso a Reno, vai estar fora, fazendo outras coisas, já que essa nave está com tanto pepino para resolver que não dá para ela fazer tudo da ponte. Eles colocam a Gênesis, que é justamente quem desde o começo deixou claro várias vezes que o que ela queria era o comando. E aí quando chega o momento dela sentar lá e de fato entender a responsabilidade, ela gosta, mas também sabe o peso que a coisa tem. E aí talvez precise fazer pipi. Já falei pra vocês que eu acho a Reno classe A. Porque não, falando sério, veja, no momento justamente que ela tá lá com o Caleb e ele deveria estar resolvendo um dos problemas, ele parece que tá super distraído com outras coisas da situação de vida dele, que não tem sido fácil desde nunca, mas também nesse momento ele tá cheio de coisa na cabeça. Porém, a pior parte disso tudo é que ele está cheio de dúvidas até de se ele pertence à Frota Estelar. E aí é quando ela começa a conversar com ele, fazendo algumas perguntas que vão ajudar ele, mais uma vez, a colocar as coisas sob perspectiva. Por exemplo, quando ela diz, quando você estava lá no planeta, no meio daquele mercado e tal, você já estava com a sua mãe, por que você não foi embora? Ah, porque a galera estava apontando a arma para os meus colegas e eu sabia que se eu não fosse fazer alguma coisa por eles, eles iriam morrer. Ela, aí, tá vendo? Então isso significa que você já tem algo dentro de você que mostra que você está no caminho certo. Ele, não, qualquer um teria feito aquilo. E ela diz, não, muito pelo contrário, já vivi em 2 séculos diferentes e vou dizer para você, pouquíssimas pessoas têm características como essa. Isso que ela está falando para ele nada mais é do que aquela conversa que esporadicamente ao longo da franquia a gente escuta quando alguém, talvez um capitão, talvez alguém de uma boa patente, respeitável, acaba virando para alguém que de repente tem dúvidas a respeito de si e tal, e fala que a pessoa é, como eles dizem em inglês, Starfleet Material, ou a coisa certa para representar a Frota Estelar. É aquele espírito justamente daquela pessoa que tem um algo de altruísta, um senso do dever, um senso de honra, de lealdade e todos aqueles predicados que a gente não consegue de uma hora para outra, ou de repente nem são coisas que simplesmente a gente nasce com elas, mas são aquelas coisas que a gente tira de dentro do peito justamente naquela hora H, aonde todo o mundo à nossa volta tá ruindo e nós somos a última luz de esperança que sobra naquele lugar. Uma vez tendo assumido o posto de capitã, que não é como se ela tivesse sido promovida para capitã, mas ela está com a responsabilidade de cuidar do comando nesse momento. A primeira coisa que ela acaba percebendo que ela vai ter que lidar é justamente com a Sam, que está também preocupada com o pai, justamente porque ele agora não está agindo da forma como deveria por causa de algo que aconteceu quando ele se fundiu com o computador e quando ele voltou não estava bem. Como parte do que faz um capitão ser uma pessoa que cuida das coisas que precisa, não é só cuidar da situação ou dos equipamentos ou da nave, mas também da sua ferramenta pessoal, do seu material pessoal, do lado... Eu não queria chamar de humano, porque em Star Trek a gente tem outras espécies, mas desse lado
que as pessoas importam mais do que as coisas é justamente quando ela vai atrás da Sam para tentar entender o que está acontecendo, e aí a gente vê até eles evidenciarem um pouco mais desse negócio de o quanto ela mudou, o quanto ela amadureceu nos 17 anos que ela viveu enquanto estava em Cask, para ter uma nova vida que faz com que ela veja inclusive as memórias anteriores do tempo em que ela passou na academia sem ter nenhuma maturidade de infância, juventude, adolescência, até chegar a ser aquela jovem que estava ali, mas que basicamente era recém-nascida, basicamente. É o famoso nasceu ontem, quase. Então ela agora olha para si mesma até com olhos de puxa vida, eu não tenho nenhum orgulho de quem eu era. Mas justamente por causa dessas coisas não serem totalmente verdade, é que a Gênesis é obrigada a lembrar a Sam de quanto ela era especial, principalmente por ter alcançado tudo que ela alcançou sem ter as ferramentas que as outras pessoas tinham. E uma das coisas que ela faz para conseguir se conectar com a colega é falar com a Sam justamente naquela língua que mais ninguém fala, mas que a Sam adora. E é quando elas estão fazendo isso que justamente cai a ficha do Jaden. Olha ela aí, matando 2 coelhos com uma cacetada só. 2 coelhos afogados da mesma caixa d'água. É quando ela tá falando com justamente a Sam, que a Sam acaba caindo a ficha de que, não, peraí, tipo, realmente, ela é minha amiguinha. Não vou pisar nela não, porque a situação não pede. Que o Jaden acaba se tocando que não é simplesmente tentar resolver o doutor, porque o doutor tá falando coisas que para eles não fazem sentido, assim como a língua que as duas estão usando entre elas não fazem sentido para ele, mas ele sabe que tem uma mensagem ali. E assim que ele toca nesse assunto, a gente vê a expressão do doutor se iluminar com cara de sim, é isso mesmo, prestem atenção em mim. Agora, vamos lá, porque esse momento tem 2 lados, um que me deixa mais feliz e um que não tanto, já me deixa um pouco mais triste. Porque é justamente o momento do pulo do gato, da solução do que eles precisam pro episódio. O problema todo é, não vi construção para da onde que o doutor tirou a solução desse problema, que a princípio ele tirou em termos de ideia, não como se ele estivesse chegando com a solução pronta e entregando a receita de bolo na mão de ninguém. Mas o simples fato dele ter entendido o que precisa ser alcançado, quando ele fala a respeito da cola, que em inglês seria glue, que tem a ver com os gluons, que são aquelas partes das partículas que poderiam estabilizar permanentemente as partículas ômega, as moléculas ômega. O problema todo não foi ele ter tido uma boa ideia, é que eles não justificaram de onde ele tirou, então parece que ele tirou do bumbum. E aí a minha reclamação enquanto a isso é que justamente nem a coletividade Borg conseguiu resolver esse problema. Mas ele, depois de 900 anos sendo um médico e não um cientista, entrou em contato com o computador da nave e de repente brotou com essa ideia que muito provavelmente é a que vai dar certo. Spoiler, no final é a que dá certo. Mas ainda assim não foi algo que eles construíram e aí eu sou obrigado a mais uma vez levantar a bandeirinha que mostra pra vocês a megalomania dos roteiristas presente novamente. Aí quando eles chegam na ponte com essa ideia, é óbvio que a galera vai falar, poxa, parece ótimo, vamos testar em simulação. E aí a Reno coloca o computador da Athena para poder fazer simulações de tentar variáveis num ciclo contínuo para testar justamente qual daquelas possibilidades é que vai dar conta do negócio. Eu até acho que os números quebrados que ela coloca não são quebrados o suficiente para cobrir todo o espectro de coisas, o que levaria tempo demais, mas mesmo assim eu ainda acho que foi absolutamente rápido, muito além do que eu esperava. Estamos falando de um computador super avançado do século 32? Ok, mas esse tipo de atalho me pareceu aquele tipo de coisa que faz que quando a solução apareça, ela venha para surpresa de 0 pessoas. E aí, a pressa dos roteiristas é tanta que na mesma fala, na mesma cena, eles já encaixam a tarima dizendo que inclusive convenientemente ela encontrou a frequência certa das minas. Então vejam, se no vídeo passado eu disse que eles iam arranjar uma solução bobinha ou muito simplória, era justamente quando eu tinha a noção de que eles fossem conseguir, com uma tacada só, resolver meio que em efeito dominó todo o resto dos problemas. E um dos méritos que eles tiveram foi o lance de quebrar o problema em problemas menores, mas eles não tiveram as manhas de conseguir espalhar esses problemas com dificuldades condizentes o suficiente para no fim das contas você falar, não, poxa vida, mas também depois de tudo que eles passaram, porque tudo ainda assim me pareceu bastante de mão beijada.
Aí, agora, com basicamente todas as partes da solução já encaminhadas, eles só precisam de fato conseguir se aproximar de fato do local correto para conseguir implementar o plano que eles bolaram. Não importa o quão rápido, mas eles conseguiram. E aí isso vai exigir justamente o quê? Trabalho em equipe. Que é quando eu acho que as séries em geral de Star Trek mais ficam legaisinhas, na minha opinião. Aí vamos lá, galera. Mais uma daquelas coisas que o lado emocional é lindo, é fofinho, é incrível. Só que eu sou obrigado a destrinchar dessa forma para ser honesto com vocês. Porque veja só, a gente chega num determinado momento que vai refletir aquela primeira conversa que foi tida lá na ponte, quando a Reno estava conversando com a galera para elencar, colocando uma ordem de prioridade no que resolver primeiro, e aí eles acabam citando que tem o lance de investir nos sensores de longo alcance, e ela fala assim, porque não adianta resolver todo o resto, se a gente continuar cego por que está acontecendo lá fora, a gente vai continuar sem nenhuma ferramenta boa para trabalhar. Esse momento em que eles de fato já teriam, em teoria, a solução para o problema, eles só precisam chegar no aonde implementar. Esse negócio dos sensores de longo alcance é justamente a parte que estava faltando que eles precisam resolver. E aí, a gente vê que o Caleb tá finalmente pronto, depois de uma temporada inteira se fechando, se afastando, se ausentando, se mostrando com aquela barreira para não fazer os laços se tornarem permanentes entre ele e a própria academia, os colegas, aquele papo todo, ele tá prontinho para se abrir. Até porque a racionalização que ele faz, galera, dá para entender. Não dá pra engolir, mas dá pra entender. Quando ele fala pra Tarima, Tarima, quando nós estávamos juntos, você acabou acessando uma parte dentro de mim que é uma conexão que eu tenho com a minha mãe. Se eu te permitir dessa vez, você vai conseguir encontrar essa conexão e aí a gente vai conseguir ter esse negócio de ancorar a posição do pra onde a gente tem que ir, já que eles estão no pra onde eles levaram ela. E aí eles usariam isso como uma espécie de guia para ter uma noção de para qual lado ir com a nave, chegar de fato perto para conseguir implementar o plano. Até aí me parece muito interessante. O problema todo, galera, é que veja só, uma coisa é a Tarima encontrar uma memória dele com a mãe dentro da cabeça dele. Outra é ela encontrar uma espécie de cordão etéreo umbilical, dessa ligação entre mãe e filho, que parece uma coisa muito mais filosófica, muito mais poética do que necessariamente científica. A gente já viu algo vagamente similar quando a gente viu em Discovery a Michael ter uma ligação psiônica com o Sarek, que também na época eu reclamei a respeito daquilo porque fazia zero sentido, mas eles estão seguindo por algo que eu considero um tremendo vício de roteiro, aquele algo que ao invés de fazer com que eu veja o lado sci-fi, o lado ciência sendo aplicado de uma forma que vem pro bem da história. Eles estão investindo muito mais no lado do poxa, não ia ser maneiro se rolasse uma coisa assim, tipo o poder do amor, a ligação que eles têm? E a resposta infelizmente é não, porque faz com que eu respeite um pouco menos a decisão deles terem seguido por um caminho desse. Deu pra perceber que os roteiristas quiseram pegar certas características citadas, apontadas nos betazoides, e quiseram explorar um lado aqui que não cabe tão bem assim com a franquia, quase como se eles estivessem transformando essas características de fato em poderes. E quando a gente fala poderes, a gente está subvertendo a coisa para uma parada até meio de super-herói, quase como se a gente estivesse falando dos X-Men. E aí mais uma daquelas coincidências meio atalho do roteiro. Esse aqui em particular que eu nem necessariamente acho que eu vou reclamar tanto, mas tenho que apontar como sendo mais um desses atalhos, é que justamente quando a Tarima consegue detectar a mãe, que ela remove, como eu tinha dito, tinham mostrado ela ter um problema com o negócio, mas depois ela simplesmente remove o inibidor e consegue encontrar a direção da mãe do cara, inclusive com as coordenadas para o timão poder mirar a nave naquela direção, é que a gente vai ver que a mãe do cara vai estar exatamente onde está o átrio, ou seja, a seção de engenharia da Athena. E aí quando a gente vai começar a falar isso é que a gente vai, na verdade, pular para falar a respeito das coisas que acontecem na trama B. Já volto. Lembra quando eu falei que a Anisha e a Nala iam ter que trabalhar juntos, que tinha ficado bastante evidente lá no começo do episódio? Aqui, de qualquer forma, parece que a Anisha tá precisando ser relembrada a respeito das coisas que estão acontecendo em volta dela. A mulher meio que parece que tá sendo levada pela situação, deixando um pouco da emoção tomar conta e não tá vendo todas as coisas à sua volta com a clareza que precisava. Quando a gente volta lá pra dentro do átrio, então, pra continuar a historinha,
a gente acaba vendo que o lugar não simplesmente foi vandalizado, mas está sendo usado como o palco central da representação máxima do ódio do Nus Braca e do povo dele e tal. Segundo ele, então, quando ele era pequenininho, menino novo lá em Barbacena, eles estavam enfrentando justamente os problemas da época de escassez criada pela queima, onde as naves estavam super devagarinho, era uma nave ou outra que tinha capacidade de usar o de lítio para fazer dobra e aquele papo todo. E aí, dentro da escassez da colônia dele, eles viam que aquilo ali era a rota de naves da frota para ir levar justamente suprimentos, ajuda, umas coisas médicas e às vezes talvez até alguns utensílios necessários para outras colônias, mas naquela colônia onde ele vivia, de fato, eles não paravam nunca. Até o ponto em que aquela galera que estava ali estava chegando à beira do desespero, o que acabou fazendo com que o pai dele fizesse a tentativa de atacar uma dessas naves. A princípio para tentar ser visto, mas depois também para poder cumprir com a sua frustração e ódio de não estar sendo atendido, estar sendo negligenciado. Aí então ele argumenta que um ato desesperado que nem esse, do pai dele atacando, não tinha intenção simplesmente de ser alguém que estava atacando porque isso é divertido. Aquele era um ato de desespero, no qual ele estava tentando conseguir ajuda para o resto da população que estava lá, e aí a federação vem e acaba de uma forma injusta julgando todo mundo e condenando a galera, fazendo com que ele tenha dedicado a vida para poder se vingar da federação e da frota. Aí começa a parte do plano dele, que tem um lado metáfora, alegórico, para falar sobre coisas do nosso mundo, que tem um lado bastante interessante, apesar de ter aqueles problemas que eu citei lá no começo. Quando a gente vê que ele tá fazendo a coisa de um jeito, que ele meio que promete que todo mundo vai ter voz, para que a coisa seja o mais democrática, o mais transparente possível. E pasme, galera, o Venary Raw tem o seu News Network, ou seja, os caras têm uma rede de broadcast própria para fazer guerra de controle de narrativa e controle de opinião pública. Enquanto o episódio vai passando, naquelas coisinhas que fica escrito de noticiário ali embaixo, dá até pra gente ler. A opressão da federação foi cortada do resto do quadrante, enquanto os heróis do Venary Raw bloqueiam sua ocupação. Ou seja, os caras têm todo um trabalho de manipulação de informações pra mexer com a opinião pública embutido ali. E aí, para alguém que disse que esse julgamento ia ser feito da forma mais imparcial possível, ele nomeia quem como juíza da parada toda? A Anisha. Naquela tribuna que tá funcionando ali meio que como banco dos réus, a Nala tá funcionando como uma julgada e ao mesmo tempo representante de todo o resto da federação, sendo que ela acaba justamente chamando para si a necessidade de fazer algumas perguntas e correções das acusações que foram feitas pelo Braca. Por exemplo, dizendo que, como ele falou, que quando o pai atacou a nave e tal, eles acabaram retaliando, explodindo com uma cacetada de mísseis a população ali e pouquíssima gente sobreviveu. Ela já começa dizendo, para começo de conversa, meu amigo, a frota nunca atacou nenhuma estação civil na história. Outra coisa, você está dizendo que a gente criou o Ômega 47 naquela base como se fosse uma espécie de arma secreta para usar para impor alguma coisa em cima de alguém. A gente nunca fez isso como se fosse uma arma. Na verdade, o que a gente queria era que isso servisse como uma fonte inesgotável de energia. Muito pelo contrário disso aí que você está falando. E aí, outra coisa, quando ela fala que justamente o lance deles não terem ido até a colônia de quando ele era menino, era o fato de que ele achou que ele estava ali como sendo aquela pessoa sem escolhas e tal, mas eles estavam atendendo outros lugares que tinham até menos recurso do que eles. Quando a Anisha tá destilando todo o motivo do rancor e do ódio dela, pela forma injusta como ela acha que foi tratada, a gente vê que o que ela está fazendo, na verdade, é uma grande crítica ao nosso sistema judiciário. Quase como se ela estivesse dizendo, vocês viram as coisas pelas quais eu passei e ainda me deram a sentença que deram. Cada caso é um caso, não dá para simplesmente me colocar dentro de um determinado algo que faria todo sentido se eu tivesse feito aquilo de acordo com a previsão daquela lei e da forma como ela nasceu para ser. Mas ela aponta como se a Nala tivesse sido incapaz de entender as nuances para entender que, de repente, mesmo que ela precisasse sim ser punida, não daquela forma, que aquilo destruiu a vida de uma família. Lá na série Strange New Worlds a gente chegou a ver um episódio intitulado O que é a Frota Estelar, na qual várias perguntas e questionamentos são feitos pra gente analisar e colocar de repente essa coisa, desta instituição de brio super valorosa, precisasse sim ser de vez em quando
questionada pra gente saber se de repente a gente não tem que só engolir o que eles dizem pra gente, sendo que até o final daquele episódio eles acabam colocando como a frota é o reflexo da ação dos indivíduos que a compõem e não vice-versa. O que por um lado tem um aspecto fofinho sim, mas a gente tem que lembrar que se você coloca as decisões e as responsabilidades nas mãos de pessoas, inerentemente em algum momento alguma coisa vai dar errado. Para os caras conseguirem continuar implementando aquilo que eles lá na primeira parte da trama A conseguiram descobrir como esta é a chave para a solução do problema, só precisamos ter a oportunidade, é que o Darren consegue conduzir a sessão disco para um gigante gasoso perto ali da situação que está acontecendo com o Venery Raw, junto com o átrio da Athena, de forma a chegar lá sem ser percebido. Ou seja, já começou bem, parte difícil o moleque fez. Então ele de alguma forma está se destacando ali, talvez como sendo alguém que possa prosperar no lugar de um timoneiro, que nem o Sulu. E olha aí, já que tá rolando a transmissão do broadcastzinho do Venery Raw, eles chegaram aí bem a tempo de ver o finalzinho do julgamento. Justamente quando a Nala tá pegando justamente a acusação da Anisha e fazendo ela ver o outro lado da coisa. Quando ela se pergunta se a própria Anisha parou para pensar nas consequências da ação ou inação dela em defender o piloto da nave que ela e o Nusbraka acabaram invadindo para pegar os suprimentos que eles queriam, já que ela podia ter impedido ele de atirar no cara, mas ela simplesmente congelou, travou e aí toda a família do cara passou a ter uma vida sem o pai junto. E é basicamente do que ela está reclamando, quase como se as coisas que ela está solicitando que fossem implementadas para o bem dela não pudessem ser implementadas para o bem de outras pessoas que passaram por situações exatamente iguais a dela. E aí, no meio do puro ódio, mesmo sendo que a cena tentou construir todo um lado racional em cima, a Anisha condena a Nala e o Nusbraka vai ao delírio. Ele tinha prometido que isso ia ser um julgamento justo, mas ele coloca a posição de juiz justamente na mão da pessoa que mais foi afetada, a mais comprometida pela situação que tá rolando ali. Ou seja, não dá pra achar que essa pessoa não iria puxar a sardinha pro seu lado ou tentar subverter o que tá acontecendo. Esse era o plano dele desde o começo, tentar fazer a coisa de uma forma que ele ia esfregar na cara de todo mundo com uma transmissão ao vivo, que a federação é um bando de gente ruim, que não merece estar na posição que tá e que ele deve ocupar isso em prol do bem de todo mundo. O problema é, isso é uma faca de dois gumes, porque se o negócio tá aberto para todo mundo e ele não pode calar ninguém, ele vai ter problema justamente quando uma navinha pequenininha tá chegando com alguém pedindo asilo e esse alguém é o Caleb. É claro que o Caleb estar indo pra lá nesse momento fazendo o que tá fazendo não passa de uma distração pro resto da galera ter tempo de conseguir implementar o plano de fazer a transmissão para dentro da barreira para alcançar as minas e mudar de dentro delas aquilo que seria o fator explosivo da partícula ômega até o ponto de que uma vez estável elas não explodiriam mais mesmo se você cruzasse a fronteira ali. Mas é justamente por ter declarado que aquilo ia ser uma coisa democrática, aberta para todo mundo e tal, que ele não pode impedir o Caleb de chegar falando, dizendo o que pensa, o que acha, tudo que tem dentro do coraçãozinho. Aí, veja só, se ele tinha planejado jogar a coisa com o foco em cima da mãe, que tinha mais motivo de raiva, com argumentos pesados, que ia ser algo que ia corroborar com o plano dele, da narrativa dele, uma vez que a gente é obrigado a ver o foco em cima do Caleb, se ele, o Nusbraka, tinha planejado fazer a coisa de uma forma em que a Federação e a Frota Estelar iam ficar feias na foto, o Caleb falando a respeito de toda a experiência que ele teve ao longo desse 1 ano, mesmo justificando que até chegar ali ele tinha comido o diabo que amassou o pão com toda a consequência de ter sido separado da mãe, ele coloca como se aquilo tivesse sido a melhor coisa que aconteceu em toda a vida dele, fazendo com que todo esse discurso para desmascarar os vilões da Federação e da Frota Estelar fosse na verdade usado como uma tremenda propaganda para a academia. E aí, como qualquer um na posição do Nusbraka numa situação dessas, qual é a atitude dele? Dizer pra todo mundo que o moleque tá falando é fruto de lavagem cerebral, mais uma vez tentando inverter a narrativa da coisa.
Aí olha só que divertido. É justamente quando a galera acaba falando: não, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você não falou que você estava na tal colônia, que era de mineração? O que vocês mineravam lá? Ah, eu minerava estrôncio. Pois é, o estrôncio, meu amigo. Olha só, você tá falando que vocês não tinham nada? Estrôncio é uma parada valiosa. Vocês tinham como negociar. Vocês estavam reclamando de barriga cheia. Mas sabe uma coisa que a ciência nos diz a respeito do estrôncio? É que esse elemento é altamente volátil e quando acontece alguma coisa que possa fazer a ignição disso, você sabe o que acontece? Ele explode. E sabe como? Ele explode com o espectro vermelho, com todas as características do tal bombardeio que você falou, que foi uma nave da Federação que foi responsável em cima da sua colônia, mostrando para ele através de fatos científicos que na verdade a versão dele de criança, do mesmo jeito que a gente teve o Caleb de 6 anos sendo separado da mãe, a gente também teve ele passando por uma situação traumática na qual ele entendeu o que ele foi capaz de perceber à volta dele e passou todo o resto da sua vida adulta tentando lidar com a mesma sede de vingança de algo que ele mal compreendeu quando era moleque. E é claro, galera assim não quer ser confrontada com fatos, eles querem ganhar no grito. E aí vai ser uma corrida entre o dedo nervoso dele no gatilho e a velocidade da Sam em conseguir de fato estabilizar o raio das moléculas. Que é claro, ela consegue. Tome! Double Punch! Agora, você aí de casa, achou que os roteiristas, a patotinha do Kurtzman, ia conseguir deixar de lado esse negócio de fazer uma frota brotar de todos os lados no último episódio? Não! Claro que não! Caramba, e vocês aí desacreditando desde o começo que as intenções da Anisha eram boas. Puxa vida, não foram vocês do episódio passado que falaram que ela talvez fosse meio bandidinha? Partindo então pro final do episódio, a gente vê a Athena pelo menos superficialmente arrumadinha, porque toda aquela baderna que foi feita lá com a pichação, com aquele negócio todo, aparentemente foi resolvida. A nave estava cheia de pepino. Vou acreditar que eles resolveram o suficiente para ela voltar ativa. E se tiver alguma coisa mais importante para resolver, eles devem resolver entre a primeira e a segunda temporada. Que a nave vai ter um tempinho aí de folga, deve dar para resolver essas coisas. Mas, aparentemente, ela tá pelo menos consertada o suficiente para ir visitar Betazed. Já que estão comemorando de fato a mudança da sede da federação pra lá. E a presidente quer cumprimentar a molecadinha, não é verdade? Aí naquele momento piscou, perdeu. Quem disse que a Discovery não ia aparecer nesse episódio? Vocês olharam pela janela? Olha ela aí. Pra quem tava se perguntando, sim, é claro, o doutor a essa altura do campeonato já tá bem melhor. O que fizeram com ele? Se passaram Scandisco ou Defrag? Não sei, mas ele já tá joinha, tá? Ok. E aí a gente acaba o episódio sabendo que a gente chegou naquele ponto da virada do ano onde esses e todos os outros cadetes que precisavam e podiam foram aprovados. Agora são cadetes de segundo ano prontinhos para a segunda temporada. Agora, mesmo os caras sabendo que já tinha uma segunda temporada que estava encomendada e só faltava os caras gravar quando gravaram esse episódio, não é que os caras me terminam esse episódio fazendo uma parada que podia muito bem ter sido um final de série? Em última análise, esse final de temporada conseguiu o que parecia improvável, transformou o exagero em equilíbrio. Embora o roteiro ainda tropece em soluções anais, como a estabilização milagrosa da partícula ômega e os poderes à la sensor biológico da Tarima, o coração do episódio bateu no ritmo certo. O mérito não tá na perfeição técnica, mas na capacidade de colocar os personagens no centro do palco, criando uma emoção positiva em quem assiste, ressaltando que a frota não é feita por naves indestrutíveis, mas de escolhas éticas sob pressão. Vocês concordam com essa minha análise? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Agora a gente vai para os momentos. Finalmente, então, nós chegamos no momento dos telanautas, para ver o que a galera tem para dizer sobre o episódio da semana passada, no qual a Sandra enviou pra gente. Concordo plenamente com você, de Academia da Frota não tem nada. Já jogam eles em situações arriscadas e eles são tão geniais que sabem mais que os veteranos. Pra mim, a personagem mais fraca é a Tarima e a atriz também não convence. Agora o crescimento da Sam e o carisma da atriz estão me encantando. O que eu achei ilógico foi colocar uma nave fora do espaço da Federação, sabendo de uma ameaça terrível para salvar alguns cadetes. Tudo muito apressado sem conexão. Forte abraço.
Sandra, se a série fosse responsabilidade minha, tivessem me contratado para ser o showrunner, coisa essa que eu ia ficar bem feliz se acontecesse de fato, eu ia tentar centrar a coisa muito mais numa coisa mais acadêmica em si, muito mais escolar em si, muito menos aventuras mortais como eles fizeram. Agora, é claro que todo o desafio ia residir justamente em tentar contar essas histórias sem fazer com que elas se tornassem maçantes. A personagem da Tarima talvez seja de fato o elo fraco dessa corrente, mas eu tô falando dela enquanto personagem, não estou criticando a atriz, até porque as coisas que eu acho que de repente deixam mais a desejar talvez sejam mais responsabilidade de roteiro do que da atriz. Quanto à escolha de levar essa nave desse tamanho, com essas características lá pra fora do espaço da Federação para fazer a missão que foi, eu acho que é por motivos muito mais orçamentários do que práticos dentro daquele universo em si, sendo que deixar os cadetes, fosse um ou fosse apenas um grupinho para trás, não era uma opção, vamos combinar. E olha aí a participação do Leonardo com comentários bastante amplos. Gostei bastante do episódio, para os padrões desta temporada, achei que foi bem fluido. Realmente isso da segurança da Athena ser uma piada é algo que incomoda muito. E gera a pergunta do quão competentes são os oficiais formados da Athena, uma vez que vira e mexe os cadetes conseguem contornar a segurança da nave. Isto herdado de Discovery de cada temporada apresentar um evento a nível galáctico é algo meio nhé. Bom, ao menos agora não é nesse nível. É apenas ao redor da Federação, mas ainda assim, poderia ser feito de outra maneira e manter a importância como disseste. Fiquei muito satisfeito com o papel que deram para a chanceler nesse episódio. Era algo que eu vinha sentindo um pouco de falta na temporada. Uma chanceler, capitã, com uma postura mais firme e atuante. Algo que até então, pra mim, a série não tinha mostrado muito. Leonardo, a gente tem que lembrar que os oficiais que estão trabalhando na Athena não foram formados na Athena. Esse é todo o ponto. Eles estão reabrindo a ideia de academia. Toda essa galera que está trabalhando aí como superiores e não apenas como estudantes, se formaram na prática, sem necessariamente ter uma escola para estudar. Quase como se eles tivessem entrado, já como se fossem estagiários aprendendo as coisas e ganhando suas patentes no dia a dia. E aí a gente vai ver que não necessariamente é justo a gente julgar a capacidade dessa galera por causa das coisas capengas que o roteiro impôs pra nave, entende? Quanto a Nala, olha só, eu gostei também bastante a partir do momento que ela deixou o lado diretora de escola de lado e vestiu a roupa da capitã em si, aquela que vai realmente fazer as coisas como a gente esperava de outras séries até lá da primeira e segunda era televisivas. Vamos talvez até meio que tentar usar como referência uma Janeway da vida. Agora, eles já fizeram coisas com essa personagem quando ela estava simplesmente como diretora de escola que já fizeram tanta gente pegar ranço que eu tenho certeza que não importa o quão bacana sejam as situações que ela enfrente daqui pra frente, ainda vai ter um monte de gente torcendo o nariz com motivos pra reclamar sem comprar a ideia. E olha aí a participação da Mayara. Sobre o episódio, quando vi o nome da Tatiana na abertura, abri um sorriso. Estava na expectativa do retorno da personagem. Espero que o último episódio deixe ela brilhar um pouco, mas talvez eu esteja esperando muito. De um modo geral, a série me surpreendeu bastante, com alguns episódios muito bons e interessantes, mas bem longe do que eu gostaria que fosse. O foco acadêmico, por exemplo, que é praticamente inexistente. Os personagens tiveram um bom desenvolvimento e destaque. Os toques e referências trouxeram um sorriso ao meu rosto e quentinho ao coração. Agora, a Nala não me agradou de forma alguma. Não sei bem qual é o problema, só não gosto da personagem. Não sei o que esperar do último episódio, mas não tenho muitas expectativas. Que só não seja vergonhoso. O foco acadêmico que é praticamente inexistente. Que bom saber que mais gente pensa como eu. E Mayara, olha aí, o comentário que você fez a respeito da Nala só corrobora e confirma o que eu acabei de fazer como resposta pro comentário anterior. Agora, fala pra mim, você achou esse último episódio vergonhoso? E pra fechar, olha lá quem vai chegando, o Mauro Duarte. Novamente gostei um pouco do episódio e dá pra notar que está mais dinâmico e com pouca enrolação nos diálogos, muito provavelmente em função da direção de Jonathan Frakes. O principal defeito pra mim foi como o Nusbraka conseguiu ogivas, minas, suficientes pra cobrir a extensão de quase metade da galáxia, quadrantes alfa e parte do beta, algo como 50 mil anos-luz de diâmetro. E outra coisa que me irrita na era Kurtzman é porque sempre tem que ter um evento de destruição em massa em escala galáctica nas temporadas. Parece James Bond dos anos 60, que todo vilão queria conquistar o mundo. Vida longa e próspera. Observação? Gosto do vídeo longo, completo. Mauro, amiguinho, veja você. A direção do Jonathan Frakes
realmente é muito boa e eu gosto dela, mas o cara não faz milagre e direção não altera roteiro. Então quando você fala de dinamismo nos diálogos e tal, simplesmente o fato dele estar lá pode ter parte da responsabilidade pela sua percepção, mas isso não altera o texto que está sendo lido em si, lembre disso. Um plano tão megalomaníaco quanto envolver todo o espaço da Federação com Minas, fazendo com que ele se isole do resto da galáxia, foi ridículo. Não tem como racionalizar isso de uma forma que faça com que isso não fique feio. Agora, o problema todo é que essa administração realmente abusa de escolhas como essa. E o que você falou sobre preferir os vídeos longos na sua versão integral, eu agradeço, valeu mesmo, mas eu tô fazendo duas versões. A versão longa com tudo que a galera tem direito e uma versão redux pra quem tem pressa. Assim a gente faz todo mundo feliz, tem pra todo mundo, ninguém precisa reclamar. Galera, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem estado comigo ao longo de toda essa temporada. Em breve vai sair vídeos novos sobre outros assuntos aqui no canal, até a gente ter a estreia da 4ª temporada de Strange New Worlds, mas conto com vocês, temos um encontro marcado pros próximos vídeos, que tá pra sair coisa interessante aí e eu conto com a audiência de vocês. Beleza? Trato feito? Muito bem, eu vou ficando por aqui. Acho que eu consegui cobrir tudo de mais relevante a respeito desse episódio e dos comentários de vocês aqui no Momento dos Telanautas, então eu vou ficando por aqui, mas vou deixando 2 sugestões de vídeo pra vocês seguirem com o meu conteúdo. Um forte abraço, galera, e até mais.